Então, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos realizar o compartilhamento ali das implementações. Então, hoje serão todas as implementações ali que nós tivemos no nosso grupo. Gostaria de convidar a nossa colega Solange ali para iniciar as apresentações. Boa noite, pessoal. Já vou compartilhar aqui, prof. Sim. Lembrando que hoje é o nosso último encontro, as inscrições foram prorrogadas até hoje, né? No caso, era até 5 horas. Espero que tenha dado para todo mundo fazer. Pode começar, prof? Pode começar, sim, Solange. Hoje é o último curso? Hoje é o último dia. Ah, tá. O que está acontecendo com essa tela aqui? Nós já estamos vendo aqui ela. Aham, não, estava piscando aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, pessoal, eu vou apresentar a minha implementação. A turma que eu implementei foi uma turma que eu tinha no semestre passado. Eu já fiz a implementação no finalzinho do semestre, né? Porque como no CBJ a gente troca de turma de um semestre para outro, né? Eu tive receio de pegar outra turma e daí ter que começar um conteúdo e demorar muito, não conseguir deixar tudo pronto para apresentação, tá? Então, o meu componente curricular, que é a minha disciplina, é o português. A nossa prof, todo mundo sabe, a Liriane. Então, quais são os objetivos, né, para que eu desenvolvesse esse conteúdo com os meus alunos? Essa turma, era uma turma, assim, bem interessada, né? Acho que eu já falei também na implementação do semestre passado, que eles têm, assim, interesse em fazer um Enem, em prestar um vestibular. Então, eu trabalhei, assim, de uma forma que eu pudesse, pelo menos, orientá-los. Olha, se vocês estão pensando em Enem, né? O Enem, ele pega a literatura, e eles, ai, professora, mas o que é isso, literatura, né? Eles não tiveram né, aula, porque o EJA é muito rápido, não tinham nunca ouvido falar em literatura, né? Aí eu fui explicando, assim, então é claro que não dava para começar do nada, sem chegar lá, ó, você vai apresentar isso, né? Então eu tive que fazer primeiro todo um apanhado da nossa literatura brasileira, desde o período barroco até o pré-modernismo. E aí o que eu passei para eles apresentar foram as obras e os escritores modernistas, né? Pegando ali a fase de 1930 a 1945. Então, quando eles foram apresentar, eles já tiveram orientação, né? O que é importante dentro de cada período literário, né? Aí eu falei para eles a respeito do escritor que se destaca mais, né? Quais são as características, toda a contextualização histórica, o que a literatura tem a ver com tudo isso, né? Explicando a importância, né? Que se você estudar a literatura, ler os romances, né? E entender o contexto histórico da época, você tem uma formação excelente, né? Porque a literatura, ela é parte da história e parte da arte, né? Essa disciplina, ela acaba se fundindo com essas duas, né? Então, na verdade, o que teria que haver para que houvesse uma literatura que desse bastante significado ao aluno, né? Era essa interdisciplinaridade entre as três disciplinas, né? Aí a gente acaba entrando no contexto histórico, porque daí tem que também deixar o aluno a par do que estava acontecendo na política, né, na cultura, na época. Então, a literatura, ela se reúne, né, elas falam a mesma língua. Então, a arte, a escultura, a música, né, e a própria literatura.
Então, os objetivos dessa aula foram compreender a importância da literatura do período modernista e sua influência na nossa cultura, né? Então, tudo que o modernismo, o que os escritores modernistas fizeram foi um grande legado, né? Porque a nossa cultura até hoje, né, tudo que a gente tem de produção literária, produção artística, né, é inspiração, né, desses escritores brilhantes que nós tivemos durante esse período, né, de 1900 até 1955 e 1960, né? Pesquisar e apresentar a biografia e enredo dos principais escritores modernistas e reconhecer a temática política, social e cultural de cada escritor modernista. Então, assim, a importância deles saberem, né, que a literatura ela é um texto ficcional, só que é um texto que faz uma denúncia da realidade, né? Então, por isso que a gente, por meio da leitura que a gente faz desses romances de grandes escritores brasileiros que nós tivemos, nós podemos ter uma visão muito crítica, né? Porque eles fazem uma denúncia muito contundente, né? Muito verdadeira, de acordo com cada momento em que esse romance foi produzido, né? A metodologia que eu utilizei foi a metodologia em pares ou em grupos, né, que incentiva o debate, a reflexão em conjunto. Iniciei o conteúdo sobre a literatura brasileira do Barroco ao simbolismo, apresentando um breve resumo sobre o contexto histórico do período, bem como a citação de obras e escritores principais. Esta prática se desenvolveu por meio de cópia da lousa, aulas no Educatron, vídeos, leitura de poemas e trechos de romance. No segundo momento, expliquei por meio de textos no Educatron a importância do movimento modernista para o desenvolvimento da nossa vida social, política e cultural, pois a literatura deste período influencia toda a nossa cultura, né, até os dias de hoje, e vai ficar eternamente, né? Os nossos grandes escritores, eles são imortais, né? Pela valorização que os escritores deram aos aspectos sociais, político, econômico. Então, a temática deles são muito atuais, né? É por isso que são eternos, né? São imortais. Por meio de romances como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né? A gente tem a denúncia da exploração de trabalho, né? A grilagem de terras, a fome e a pobreza no Nordeste. Aí, depois de tudo isso aí, eu dividi a turma em grupos, né, de 4 alunos e distribuí os autores e romances sobre os quais os alunos deviam fazer a pesquisa e apresentar. O foco do assunto é apresentar a biografia do autor, né, enredo do romance e características abordadas pelos escritores. Definidos temas para cada grupo, reservei 3 aulas para pesquisa e mais 2 para preparação e apresentação, né, dos resultados dessa pesquisa. Aqui, então, estão as evidências, né, eu passei na lousa, né, também dando oportunidade para que eles escolhessem, né, quais romances eles gostariam. Antes disso, claro que eu os orientei, né, falando e apontando aquele escritor cujo destaque foi maior, né, e que é sobre ele que há grandes possibilidades de haver alguma questão, algum trecho de romance dele na prova do Enem para interpretar, né, e também no vestibular. Aqui, a segunda foto foi a pesquisa no laboratório, né, cada um pesquisando ali o seu tema, e aqui eles apresentando uma sala. Alguma pergunta? E os resultados, né? Os resultados foram satisfatórios, pois os alunos produziram o material por meio de pesquisa, anotação e apresentação, construindo seu conhecimento e socializando com os demais colegas. A aprendizagem entre pares é uma metodologia ativa que proporciona a troca de conhecimento e diálogo em conjunto. As metodologias ativas, trabalhos em pares ou em grupos, são práticas que desenvolvem a autonomia do aluno, né? Então, a reflexão final da minha implementação, além da capacidade do trabalho em equipe. A construção do conhecimento ocorre de forma conjunta,
Sendo assim, o aluno se sente motivado para fazer o trabalho com dedicação, o que fortalece sua aprendizagem e, consequentemente, seu senso crítico. Então, como eles trabalham em pares, né? Então, mesmo que um tenha dificuldade, porque a gente sabe que o aluno da EJA é um aluno diferenciado, né? Mas daí ele se encoraja com os demais colegas, né? E a gente também incentiva, né? Os encoraja o tempo todo. É isso aí, professora. Se tiver alguma dúvida. Não, ficou muito bem representado, Solange. É essa ideia ali que você teve de trazer a importância dos nossos autores para eles, que são autores ali com uma importância que, como você citou, eterna, né? Então, eles ficam ali sempre registrados na nossa literatura e é isso que importa, né? Desenvolver essas práticas ali, motivando os nossos alunos ali à aprendizagem. Parabéns e obrigado pelo seu compartilhamento aqui conosco. Eu que agradeço, professora. Obrigada. Agora eu vou convidar o professor José Antônio. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Bom. Você abre para mim, professora? Sim, já estou abrindo aqui. Ele já aparece aí na tela para vocês. Se em algum momento meu áudio estiver ruim, avise, tá? Porque eu tô utilizando dados móveis, né? E às vezes pode acontecer, e vai que eu fico falando aqui e ninguém tá escutando direito, né? Não, mas nós avisamos, pode ficar tranquilo. Às vezes ele demora um pouquinho a carregar a apresentação, mas ele já aparece aqui na tela. Já apareceu, já. Beleza. Eu sou o professor José Antônio, sou professor de Geografia, né? Aqui em Colombo e em Campina Grande do Sul, aqui na região de Curitiba, né? Eu tenho uma turma do EJA aqui em Colombo, eu tenho tanto fundamental e médio, e eu apliquei essa atividade, né, pro fundamental, tá? Eu utilizei uma gamificação, né? Eu sempre utilizo quando eu começo nos EJAs e até algumas turmas do regular também, é um jogo que ele chama Geotastic. Não sei se alguém já ouviu falar, tem um que é mais famoso, que chama GeoGuess. Só que esse GeoGuess aí tem uma hora que você tem que pagar para continuar jogando ele. Né? O Geotastic ele é ilimitado, né? De graça. Pode ir passando. E por que eu dou esse jogo? Né? O conteúdo que eu utilizei, né? Um dos primeiros conteúdos são de conceitos geográficos. E um desses conteúdos é a paisagem, né? Para analisar a paisagem e tudo mais. Esse jogo, para explicar e o pessoal já, quem não conhece, tentar entender um pouco, o que ele faz? Ele serve sim para te dar uma noção de geografia, por isso que eu utilizo ele nas primeiras semanas, né? Ele te joga em algum ponto do Street View, acho que o Street View, né, a maioria deve conhecer, né? Às vezes para achar algum lugar, algum endereço, precisa ver, né? Ele te joga em algum lugar e aí do ladinho tem um mapa mundi e você tem que adivinhar que lugar é aquele, né? Isso aí ele demanda, né, um exercício do aluno, né, de analisar, de pensar, porque durante os anos aí eu fui percebendo que tem muito aluno, na verdade tem até gente formada que não tem noção nenhuma de geografia. E assim, por mim, meio que tá tudo bem, porque, por exemplo, eu não tenho noção nenhuma de biologia, né? E tem gente que não tem noção nenhuma de geografia. Às vezes eu estou dando uma aula lá, vou explicar algum conteúdo, vou citar algum país, algum continente, e tem muito aluno que, inclusive, está no terceiro ano e não faz ideia, né? Onde fica o país, como é que é o país, se o país é pobre, se o país é rico, se é desenvolvido, se é subdesenvolvido, enfim. Né? Então, esse jogo, eu acredito que ele dá um pouco de noção para o aluno de uma forma divertida, né? De uma forma que vai prender mais a atenção dele do que se eu desse lá um texto, mostrasse uma foto.
né? Enfim. E, inclusive, essa turma do EJA, do Fundamental que eu tenho, não é uma das turmas, não é aquela famosa turma de EJA que só tem gente mais de idade, né? Que são tudo mais respeitosos e tudo mais. É uma molecada mais nova, né? E não são dos mais fáceis, vamos dizer assim. Então, quando eu coloquei eles lá no laboratório de informática e para jogar, prendeu a atenção, né, de todo mundo. Mas, continuando, a análise da paisagem, né, ela é muito importante, né, para o aluno entender, né, o local de onde se refere, né, as práticas que existem lá, como que é um planejamento urbano até, e por aí vai. Pode passar, professor. Então aí tem uma foto, né, tem eles ali jogando, dá para ver, né, se puxar bem, tem uma fotinha ali do Street View mesmo, né, e como é que eu fiz com eles, né? Separei em duplas, tá? Separei em duplas, até para eles poderem ter essa discussão entre eles, e daí era uma dupla eram 5 duplas, e todos eles disputavam. Quem acertava o ponto mais próximo tirava a pontuação maior. Depois lá de 8 rodadas, não lembro se eu coloquei 8 ou 10, aí sai uma pontuação total, né? E eles ficam disputando. Aí tem uns que dão como eu posso dizer, umas roubadinhas, mas eu não acho ruim, porque pelo menos fez o aluno se esforçar e ir atrás. Tipo, ele vê lá um DDD, né? Teve uma rodada que a gente fez de Brasil, né? Então ele viu o DDD, ele já foi lá no Google, já colocou o DDD, já buscou, entendeu? Tem gente que achou a placa de tal cidade, já abriu a aba do Google, buscou, né? A prática é mais ele analisar a paisagem, a partir daí acertar o ponto, mas de qualquer forma já provocou, né, um exercício dele de conhecer aquele local, né, de ver, de procurar. Então, por exemplo, eu fiz uma rodada de Brasil, né, e tinha muita gente que já olhava a paisagem, a vegetação e já matava, ó, aqui, né, litoral, né, agora vamos achar aqui onde é. Aqui tem uma vegetação mais densa, né? Aqui tem muita plantação, por exemplo. Pode ser no interior de algum lugar, tá? Então, no caso do Brasil, né, que até é um dos mais difíceis, é o Brasil, porque por ser um país muito grande, né, se acertar o ponto exato é bem complicado. E uma outra rodada de países do mundo, né? Tivemos algumas aulas de demografia, aí eu citei as maiores populações do mundo e tudo mais, e aí coloquei esses países, né, na outra partida, e aí fica até mais fácil de analisar, e é interessante, né, por exemplo, às vezes caía lá na Índia, aí eles ficavam, nossa, isso aqui tem cara de índio, tinha gente e tinha uns que falavam, não, será que não é na França, será que não é não sei, qualquer lugar, né? Muitos deles não têm a noção. Aí outro fala, não, isso aqui é índio, olha aqui, ó, né? Eles vão andando, você vai andando com o Street View, não fica uma foto parada. Você vai caminhando, tem um tempo, né? Se você determina o tempo e aí eles iam caminhando e tudo mais, né? Pode ir passando, professor. Aí tem outra fotinha deles, né? Dá pra ver aí, ó, eles olhando aí o Street View. E não é uma das turmas mais interessadas ali do CB já não. E eles ficaram bem presos ali mesmo, né, atividade. Pode passar. Ah, eu acho que é o vídeo, né? Eu acho que demora pra carregar, né? Vamos ver se ele carrega aqui. Aham. Não sei se é o meu ou se aí, né? O vídeo tá meio que travando, né? Mas mostra ali eles procurando. E eu também deixei um mapa mundi ali no Educatron, porque tem muitos deles que têm dificuldade, né? Tipo assim, ele até acertou que era o Japão, mas ele não sabia onde era o Japão no mapa, entendeu? Por isso que eu deixei ali um pouco para facilitar ali para eles, por exemplo, né? Pode passar, professor.
Então lá, né, resultados alcançados, né, foi bem satisfatório, né, ao meu ver, porque eles conseguiram, né, ter uma noção maior dos países, analisar essas paisagens pelo Street View, puderam, como eu posso dizer, você anda, né, pelo lugar, né, você conhece o lugar, né, e eles tiveram uma maior compreensão até a localização, né, no mapa mundi como um todo, né. Acho que tem mais um? Acho que tem, né? Sim, a última. Olha lá, né? Então, assim, esse jogo, né, esse Geotastic, eu sempre uso, principalmente no começo, assim, das aulas, né, do semestre ou do ano letivo, para dar uma noção maior, né, de geografia, porque eu sei, tem gente que tem super facilidade, né, normal, e tem gente que você fala lá e ele não faz nem ideia de onde você está falando, né? E esse jogo aí, pelo menos com essa turma, foi a atividade que até agora prendeu mais atenção. Já dei, né? Eu dou muita matéria no quadro, né? Com tópicos. Então já dei bastante aula no quadro, já dei atividade, levar para eles, já dei um negócio, vários tipos de atividade. Essa da gamificação do jogo foi a que prendeu a atenção de todos, 100% da sala mesmo. Né? Até também pela disputa, né, que eles fazem entre eles, para ver quem tirava a pontuação maior e tudo mais, né? E é isso, professor. Não sei se faltou algo. Não, parabéns, professor. É essa ideia Uhum. mesmo da gamificação, que eles tenham essa noção, né, do espaço ali. Muitas vezes não tem, né? Eles chegam ali e não tem nenhuma noção. E Sim, através da gamificação é muito mais divertido a aprendizagem, né? sim. Parabéns e obrigado Obrigado. pelo compartilhamento. Vou convidar a professora Vanderleia. Professora Vanderleia, Oi, Liriane, tudo tudo bem? bem? Deixa eu tentar compartilhar aqui Sim. o meu trabalho. Deu certo lá, Liriane? Sim. Isso, né? Então, boa noite, pessoal. Eu sou a professora Vanderleia, e a minha disciplina é História, e eu fiz a atividade com a turma do módulo 1, aqui no Colégio Francisco Lechinowski. Então, como a atividade foi desenvolvida ali no mês de junho, julho, eu busquei trazer a ideia das festas juninas aqui no nosso município, como uma forma de valorizar esses festejos aqui em nossa cidade. Levando em conta que o mês é bastante festivo aqui, em várias localidades são feita fogueira e é realizada a festa junina, né? Então, tinha como objetivo ali valorizar os festejos juninos no município, também conhecer as comidas típicas da época junina. A gente fez pesquisas na internet, até em um material que a gente tem aqui de um livro que foi feito aqui da nossa cidade, né? Também buscando trazer as danças tipicamente juninas. E foi um trabalho feito ali para perceber a importância, né, do trabalho em equipe da turma e a união dos mesmos, né? Então, essa foi a atividade que eu realizei ali com a turma do módulo 1. Então, ali foi feitas as pesquisas, como eu já falei, né? Feita em livros, na internet, buscando valorizar esses festejos aqui na nossa cidade. Também aproveitando ali para desenvolver a questão da socialização da turma, como eu também já havia comentado. Mauro perguntou qual que é a cidade. A cidade, eu não estava acompanhando ali, desculpa, é a cidade de Quitandinha. Não sei se o pessoal sabe onde que fica. Como tem um pouco de cada canto aí, às vezes não tem ideia, né? É verdade. Beleza.
Então, ali, primeiramente, foi feita uma aula expositiva e dialógica para eles sobre o tema, né? Como estava bem alta, assim, as festas já estavam acontecendo no município, até mesmo nas escolas, né? Então, a gente fez primeiramente essa aula expositiva e dialógica sobre o tema, e depois foi feita as pesquisas, tanto na internet quanto no livro ali que a gente tem da figura do seu João Santana, que é uma figura pública aqui da cidade, foi prefeito, enfim. E depois a gente fez algumas ilustrações, foi feita produção de mapa mental, e depois eles apresentaram esse trabalho para as turmas aqui do colégio. Foi feito em forma de seminário. Então, aqui, as imagens, né? Algumas, ali o mapa mental da turma, né? Em sala, no primeiro momento da aula, a leitura, ali o livro que a gente tem aqui que é do autor aqui da nossa cidade, né? E foi feito dessa forma. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, os resultados. Então, foi muito produtivo, né? Porque como é algo que faz parte do dia a dia deles aqui, sendo próximo algo da realidade, assim, eles gostaram bastante de desenvolver. E, assim, para trabalhar a questão da união do grupo ali também foi bem importante. Seria isso, Liriane. Então, parabéns ali pela iniciativa de valorizar o autor local, a cultura local também, os festejos locais. É importante que eles tenham essa noção de comprometimento com a sua localidade, né? Muitas vezes eles têm uma noção de cultura externa e isso às vezes não é saudável. É bom que eles tenham essa cultura ali da localidade, que preservem essa cultura e principalmente a conheçam, né? Então isso é o mais importante ali. Parabéns e obrigado aqui pelo compartilhamento conosco, professor. Quem que gostaria agora de apresentar, pessoal, na sequência? A Eveline? Pode ser, Eveline. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer conversar com vocês agora nesse momento, né? Eu já avisei a professora que hoje eu teria que se organizar. Então, assim, eu vi que uma hora perguntou a nossa cidade. Então, a nossa cidade é Quitandinha, juntamente com a professora Liriane. A gente tem o prazer, eu e a Vanderlei, temos o prazer de estar trabalhando com ela também, a nossa colega de trabalho. Em 2 escolas, eu trabalho com a Liriane também. Ela é bem assim, tranquila, pacienciosa, cheia de colocar, que tudo é tranquilo, mas a gente sabe que não é bem assim a realidade. Então, eu sou professora de educação física, sou concursada também, como os demais colegas, e tenho 20 horas da rede municipal da rede estadual de educação física 20 horas, trabalho bastantes anos com a EJA. Para mim é um desafio na educação física muito grande, porque a turma da EJA ela é bem mesclada, né? Professora, se você puder aplicar apresentar para mim, seria muito, eu já vou agradecer. Então, para mim é bem desafiador, porque eu coloco, na minha turma, ela é muito heterogênea, então ela tem, desde o aluno de 17 anos que a gente convida ele para sair do regular, vai para a EJA e encontra com um adulto que está lá de 37 anos até os 62, que é o caso que eu tenho esse ano. Então, é muito desafiador. Quando se trabalha na disciplina de educação física, né? Então, eles ficam apreensivos na realização das atividades práticas, porque muitos deles conhecem eu no regular e depois eles reencontram eu na EJA, né? Com o trabalho da EJA. Então, eles ficam apreensivos muitas das vezes em realizar essas atividades, porque eles deduzem que o professor não tem a flexibilidade de trabalhar com isso também. A atividade do relato ali, uma delas, né, das experiências, é as atividades eu trabalhei com eles os esportes de rede.
Então, os esportes de rede que a gente trabalha que eu trabalho lá na minha escola, ele abrange tanto o material que eu vou utilizar com a raquete, quanto o material que eu uso só na rede lá na quadra com eles. Então, toda e qualquer aula que eu inicio dentro da minha disciplina, eu coloco para eles o conhecimento que eles têm antes. Então, todo o conhecimento que eles têm antes, eu peço para eles apresentarem para mim o que eles imaginam de rede, o que eles imaginam que pode ser, qual a disponibilidade, e dou esse gancho para eles estarem fazendo essa interação. Claro que o conhecimento deles, a gente não pode deixar à parte, temos que colocar junto no nosso conteúdo, partindo do que o aluno já sabe, porque ele tem muitas das vezes uma bagagem bem interessante para a gente analisar e colocar dentro de uma prática. Partindo disso, eu vou apresentando aos poucos para eles uma teoria em tópicos, né? Então, eu coloco lá os tópicos, explico e faço a parte prática. Eles sempre me perguntam assim, professora, mas nós não vamos correr, nós não vamos jogar bola? Daí, muitas das vezes, eu coloco assim para eles. Claro, a gente pode correr, pode jogar bola, pode se exercitar, mas a gente também não pode deixar de considerar de que vocês amanhã precisam trabalhar. Então, a gente tem que fazer tudo dentro do nosso limite para que o nosso trabalho tenha um desgaste não tão grande partindo da aula que eu fiquei à noite. Então, eu trabalho o esporte de rede com eles numa junção entre teoria e a prática junto. Então, eu coloco por tópicos e depois eu faço a prática com eles. Nada eu faço assim que seja igual do fundamental, porque eles esperam muito, eles comparam eu do fundamental com o trabalho da EJA depois, e depois eles sempre me dão um feedback falando, nossa, de noite a professora é diferente, é mais tranquila, não briga tanto. Eu sempre coloco para eles assim, que trabalhar com adulto é mais fácil, porque eles estão ali por um mérito deles, eles realmente querem fazer aquilo. E às vezes o aluno de manhã ele está ali porque o pai mandou, o conselho está na sala, está lá na casa para mandar, então tem todo esse abrangimento. Dentro dos adultos que eu tenho, muitos apresentam com certas dificuldades e reflexos quando a gente vai trabalhar o esporte de rede. Então eu coloco para eles lá assim, o uso do reflexo no controle da bolinha e da raquete, né? Então, eu coloco para eles lá o pinga no chão, o bater com eles mesmo, depois eles só baterem na parede, que tem umas fotos lá que aparece isso, né? O uso da parede da escola mesmo, da sala de aula mesmo, com cuidado, com controle, para não quebrar as lâmpadas, né? Então, eles vão fazendo essa vivência. Depois a gente sobe para a quadra, retorna para a sala, sempre faz um feedback dessas atividades práticas com eles, para que na próxima atividade eu consiga superar essas dificuldades que eles me apresentam perante ao trabalho corporal e que eu possa estar proporcionando essa atividade prática lá no... Porque alguns fazem muito trabalho braçais. Então, dentro dos trabalhos braçais, eles desenvolvem mais as atividades com o lado direito. Então, eu tenho que proporcionar, através pela rede, né, pelo esporte rede ou o manejo da rede, trabalhar o outro lado do corpo, que lá no trabalho deles, eles não venham a desenvolver o potencial que tem o lado esquerdo do corpo em si. Posicionamento, equilíbrio, trabalhando uma habilidade total do aluno em toda a rede. Sempre quando eu estou lá trabalhando com eles fazendo meu feedback, é muito importante que nós também fazemos uma reflexão da nossa expectativa do que o aluno espera de nós como professores, né? Então, eles se espelham muito na gente, né? Como durante todo o curso já foi comentado, e eu só escutava e compartilhava comigo mesma as ideias.
Então, eles se espelham muito na gente. Então, quando eu chego, né? Porque eu ainda estou trabalhando na EJA à noite. Então, quando eu chego assim, porque nem sempre a gente tá com ânimo, né? Então, quando eu chego meio quieta, assim, ele já pergunta, nossa, professora, aconteceu alguma coisa? A senhora tá diferente. Aí, quando eu chego todo espavimentado, assim, meu jeito, né? Falando alto, dando uma animada assim neles, eles dizem, oxa, a professora hoje está diferente, está animada e tal. Às vezes nem estou, às vezes estou com vontade de ir para casa, tem muita coisa para resolver, porque à tarde eu trabalho numa secretaria de educação também, com esportes, então é um pouco bem diferente a rotina, tanto de manhã, de tarde, de noite é diferente, né? É bipolar, bem dizer, mas tudo bem. Então a gente vai se organizando com isso. E o meu relato da minha implementação na minha aula é sempre prazeroso, mesmo que às vezes as minhas expectativas não sejam superadas de acordo com aquela turma que eu esteja, mas eu sempre busco estar melhorando e trazendo para eles uma determinação de que a gente pode ser o que a gente quiser com a EJA, né? Basta a gente acreditar no potencial que a gente tem lá dentro da gente mesmo e apresentando para eles que de um simples arremesso numa bola, de um reflexo, isso daí eu posso trazer para o meu trabalho, para o meu dia a dia, ou uma complementação até mesmo lá para o meu desenvolvimento motor inteiro, né? Minha vida inteira. Então, assim, eu também quero finalizar minha fala aqui agradecendo, né? Esse compartilhamento de conhecimentos que eu tive com vocês, que para mim foi muito grandioso, eu copiei, né, fiz uma cópia de muitas atividades que vocês detalharam, principalmente quem trabalha com ensino interno, né, que é o caso lá dos professores que trabalham nas penitenciárias, então eu peguei muito conhecimento, tanto para trabalhar de manhã, com a minha turma, que eu tenho uma turma, assim, bem complicadinha de trabalhar, então eu usei muito isso, né? Agora, nesse segundo semestre, eu estou com uma outra disciplina, pela minha outra graduação, lecionando na EJA, então, para mim, também está sendo um desafio, tanto na parte da linguagem, que eu também sou pedagoga, mas a gente está aí para superar nossos desafios, né? E eu tenho a agradecer o conhecimento que vocês compartilharam comigo e a realização de estar fazendo esse curso com você, Liriane, também, tá? Agradeço a todos, desejo um segundo semestre brilhante para vocês e que sempre se dediquem os seus alunos, porque eles se espelham na gente e às vezes a gente nem percebe que eles buscam ser como a gente lá dentro da sala de aula. Um abraço a todos. Era isso, Liriane. Muito obrigada. Nós agradecemos aí seu compartilhamento, parabéns pelas técnicas adotadas, por atender tão bem os nossos alunos, se importar com eles, que é o trazer para dentro, né? Então, a gente se importa como que eles chegam, como que eles estão, então vai além da docência, né, esse carinho que nós temos por eles. Então é isso que você faz em sala de aula. Então, parabéns, professora, e obrigado pelo compartilhamento aqui conosco. Quem gostaria de ser o próximo a compartilhar aqui conosco? Pode ser você, José. José Augusto. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá aparecendo? Sim. Então tá. Boa noite, sou José Augusto, moro aqui em Querência do Norte, bem no noroeste do Paraná. Atualmente eu estou trabalhando com o EJA Fundamental, né, aqui no Colégio Estadual Castro Alves, na disciplina de matemática, certo? Aí, deixa eu ir passando aqui. A turma, eu trabalhei com eles na atividade frações, quando eu entrei com o tópico de frações. Então, de início, eu questionei eles, né, o que eles entendiam por frações, né? A turma é bem seriada, na verdade, tem pessoas
com 40, 50, né? Como também tem jovens, e eu quis identificar ali o que eles entendiam por frações, né? De início a palavra eles não identificaram muito. Aí quando eu comecei a desenhar no quadro o que era uma fração, aí já começaram a lembrar. Eu vi na receita, né? Eu vi numa medida de chave, né? Numa porca, parafuso. Então, eles começaram a ver aonde que eles localizavam, né? Aí, posteriormente, eu fui explicar todo o fundamento com eles, tudo, né? Trouxe através de imagens, né? Eu trabalhei lá no colégio com esse disco de frações, né? Encontrei lá no perdido. Aí eu consegui trazer para eles poderem verificar o que era uma fração, o que correspondia a cada um, né? Representando o que era o inteiro. E aí eles foram compreendendo, né? Trouxe imagens, né? Para eles poderem realmente ver o quê? Por enquanto, identificar, né? Eles precisavam identificar o que era uma fração, para me poder dar sequência. Então, eu trabalhei com esses discos de frações, né? Ali tinha vários modelos, puderam tocar, mexer, montar. Trouxe também, né, umas atividades mentais para eles montarem, né, desenharem, pintar ali o valor correspondente dessa fração. De início, muitos ainda tinham muita dúvida, né? Mas a partir do momento em que eu comecei a aplicar a questão do desenho também, deles estarem ali trabalhando e pintando, eles começaram a entender melhor o que seria uma fração. E por final, né, eu trabalhei com eles, né, através de jogos, né? Eu fiz um bingo, né? Ali tem as cartelas, tem o bingo com vários modelos de frações. E nesse bingo, por coincidência, eu encontrei no WordWall uma roleta com os valores. Aí eu aproveitei ela para fazer o sorteio. De início, esse sorteio girava, sorteava uma fração e eles tinham que encontrar a fração correspondente ali à imagem. De início, né, nessa brincadeira, nessa dinâmica, eles sofreram um pouco, porque como eu não tinha trabalhado todos esses desenhos, não enxergavam esses desenhos, a fração correspondente, né? Eu tive que ir ali explicando, conforme ia sorteando, eu tive que explicar no quadro. Mas depois, de um certo tempo, já foram se acostumando e começaram a assimilar. Eu apliquei essa atividade no terceiro semestre, que foi o primeiro semestre anterior, que eles estavam estudando, antes das férias. E, de imediato, né, eu vejo que foi muito proveitoso para eles compreenderem, né? Essas atividades ajudaram muito eles a compreenderem para poder dar sequência nas operações de frações, né? Muitos até gostaram, né? Principalmente porque eu não sei se é só na minha turma ou se algum de vocês também acontece isso, mas a partir do momento que você faz um jogo que eles possam competir um com o outro e possam ter uma recompensa ali, um brinde, que é o que eu trouxe para eles, trouxe lápis, canetas, ia sorteando conforme eles iam conseguindo montar ali a sequência. Nossa, eles gostaram muito, sabe? E acredito que isso ajudou muito também no decorrer do próximo conteúdo, que era as operações com frações, né? Eles começam a entender, né? O que é um 3/4, o que é um 5/8, né? Claro que, né, assim, teve as partes negativas que realmente foi essa dificuldade deles enxergar. E outros que até falaram, onde eu vou usar isso ainda, né? Há essa questão, né? Onde eu posso usar isso, professor? Onde que eu estou usando isso? Eu falei, você usa, você está no seu dia a dia. Às vezes você não enxerga porque passa despercebido. Agora, de repente, você não está visualizando. Mas quando você estiver ali no local de serviço, no trabalho, fazendo uma atividade, você identificar aquilo, e você vê que compreendeu, você vai ver que tudo faz sentido, tá? Mas essa foi o meu trabalho, né? Deixa eu ver se tem mais páginas. E os resultados, que foi o que eu acabei de explicar, tá? Então, aqui eu trabalhei os jogos, né?
E como eu consegui achar o Word Wall, né, consegui trabalhar ali os sorteios para ser mais dinâmico ali pelo Educatron, ok? E essa foi a apresentação. Parabéns, professor. Conseguiu ali implementar de uma maneira dinâmica, colaborativa, através da gamificação. E os nossos alunos da EJA, eles adoram um bingo, então é uma maneira de atraí-los, né, para o conteúdo. Trouxe também como encontrá-la no dia a dia ali, que é um dos principais pontos que nós queremos puxá-los, né, ali para o aprendizado, reflexão com o dia a dia, né? Então, o conteúdo de frações ali é um conteúdo que ele é um pouquinho mais complicado, ainda mais quando eles estão um tempo afastados do colégio, né? Mas eu vi ali que você deu conta e sobrou ainda recursos ali. Então, parabéns. Na verdade, a turma, eu vejo que são muito visuais, eles têm que ver para poder compreender. Então, você tem que trazer essas atividades que eles possam enxergar, né? Trabalhar o conteúdo e o cálculo, né? No caso da matemática, né? Às vezes pode ser fácil ali passar no quadro, dar uma atividade impressa, sim, mas aí passa igual o Real falou, onde eu vou utilizar, onde eu vejo isso, né? Então, eles precisam visualizar o que está no dia a dia deles, que está na rotina, mas que às vezes passa despercebido e eles não verificam, não analisam. Exatamente, professora, é isso mesmo. Obrigada aqui pelo compartilhamento conosco. Quem agora gostaria de compartilhar conosco? Temos a Patrícia, o Christian, Dengelis, Liara, quem gostaria de compartilhar aqui conosco? Oi, professora, pode ser eu, sem problemas. Só tá se arrumando uma chuvona aqui, então qualquer coisa, se acabar ali minha internet, por questão da chuva, tá? Tranquilo, professor. Deixa eu tentar lá, se eu conseguir, você me ajuda. Sim. Eu acho que não abriu, né? Abriu. Abriu sim, é que tá demoradinho aqui. Então, né, vou me apresentar. Sou Yara Bielbock Gavelic, sou professora de Geografia, trabalho em 2 colégios, trabalho aqui em Agudos do Sul, onde eu moro, e trabalho também em Tijucas. Mas nessa questão aqui das aulas do EJA, né, em Tijucas eu trabalho como pedagoga no período da tarde, e aqui em Agudos eu trabalho de manhã e à noite, né? Então, tenho 2 turmas de manhã e tenho 2 turmas à noite. Tá dando certo aí a visualização? Sim. Tá? Então, beleza. Então, daí, né, com a turma do EJA, no caso é a minha turminha da noite, eu trabalho com o fundamental. Então, o nome do colégio que eu trabalho, Colégio Estadual do Campo Rui Barbosa, ensino fundamental, médio e EJA, né? A minha implementação foi feita no segundo semestre ali do módulo 2, então. Reconhecer, então, as grandes regiões do Brasil, né, dotadas pelo IBGE, e daí fizemos a elaboração e a interpretação de dados para uma melhor visualização das diferentes regiões. Então, eu peguei com eles ali, a gente trabalhou região por região, né, fui mostrando ali para eles quais eram as características de cada uma ali primeiro, né, no nosso conteúdo, e daí depois, na sequência, a gente foi para fazer os trabalhos daí, né, fomos mostrando ali cada comparação, né, de cada uma das regiões ali, as características de cada uma delas. Então, aqui, o relato da minha implementação será desenvolvido a partir da criação de mapas mentais, né, então, depois, posterior, eu vou mostrar para vocês as imagens ali que eu tirei neles, né, dos trabalhinhos deles ali. Então, a gente fez ali então, a criação de mapas mentais, né, no qual cada um deles escolhia uma região ali, né, do Brasil, e eles mesmo colocavam ali as características, o que eles estavam fazendo ali a pesquisa de cada um, né.
A gente fez em dupla primeiro, aí depois os cartazes a gente fez em mais, a gente fez em 4 pessoas cada cartaz ali. Aí também depois vai ter ali nas fotos para vocês verem, né? Então, a gente fez os mapas sobre as regiões brasileiras, fizemos atividades individuais, em duplas e depois em grupos, né? Analisamos o desenvolvimento socioeconômico de cada uma das regiões por meio de comparação, né, entre as principais características de cada região ali, né? Expliquei ali para eles. Por exemplo, aqui a nossa região sul, né? O que a nossa região sul aqui, os 3 estados têm parecidos, né? Por que tem essas características, por que eles acham que a região sul tem esses 3 estados, daí eu mostrei ali para eles a questão da vegetação, a questão do clima, né? E fomos ali abordando várias coisas ali de cada uma das regiões, para que a gente pudesse ir envolvendo eles e assim eles fossem conseguindo ter uma visualização também de cada uma das regiões, né? Daí depois eu falei ali também sobre as outras regiões, se algum deles conhecia, já tinha ido para alguma dessas outras regiões ali, se já morou, né? Então, alguns ali falaram que até tem uma aluna minha que veio do Rio de Janeiro, então daí o sotaque ali foi muito legal, porque, né, ela falar ali a apresentação dela, tudo, então é diferente do nosso sotaque aqui, então foi uma aula, assim, muito legal, né? Foi uma construção, assim, do material muito legal. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Então, conhecimento das regiões, né, que eu já falei, que a gente fez ele por meio de comparações para cada um deles. Depois fizemos a criação e a interpretação dos gráficos e tabelas, mapas, né, desenhados de cada um. Mas acho que deu problema ali do tempo que a professora comentou. Mas nós já conseguimos pegar a ideia ali inicial, que ela utilizou ali dos mapas e da técnica ali que ela aplicou também. Qualquer coisa, se der o retorno ali, nós aguardamos. Ó, tá retornando. Desculpa, gente, caiu aqui, mas eu consegui voltar agora, tá? Então, assim, agora eu não vou conseguir visualizar aqui porque o computador saiu. Então, assim, eu acho que se a professora conseguir compartilhando ali, eu só dou a conclusão ali, pode ser? Sim, ou eu tento ligar o computador e volto? Não, eu consigo aqui, abrir. Deixa eu abrir aqui. É só mais para terminar ali e mostrar as fotos mesmo. Uhum. E daí pelo celular é um pouco mais difícil de apresentar, né? Não, mas eu já abro aqui. Tá bom. Isso, acho que pode passar essa parte. Eu já estava, acho que lá no terceiro slide, mais ou menos. Uhum. Aqui as fotos. Aí, isso, então chegou aí na parte das fotos, né? Então, como eu expliquei ali, eu quis trazer várias fotos, né? Várias coisinhas ali, porque eu achei assim, que foi um trabalho muito rico, um trabalho muito legal, um trabalho que envolveu assim, muito eles, né? Como eu estava vendo os colegas falando ali, né? Das implementações deles ali. Então, como é legal assim a gente trazer uma coisa diferente para eles ali, uma coisa que não está habituado no dia a dia, né? Ali do normal, que a gente copia, passa no quadro, coloca no Educatron. Então, assim, eu achei que foi muito legal, eles se dedicaram muito, assim, né? Então, na primeira imagem ali, né, são os mapas mentais deles ali, e algumas folhinhas que eu trouxe para eles pintarem ali de cores diferentes as 5 regiões.
Depois, na outra foto ali que eu fiz umas montagens, eles gostaram tanto do trabalho que a gente colocou exposto na parede da escola, né? Então, assim, a princípio eles ficaram com vergonha ali, mas o meu trabalho vai ficar aqui, todo mundo vai ver. Aí eu falei assim, isso, vai ficar aqui mesmo, vai ficar aqui para todo mundo ver que vocês se dedicaram, que vocês, né, levaram a sério, que ficou muito lindo, eu adorei, assim. Não dá para ver muito bem ali nas imagens, né, que ficou muito de longe, mas cada grupo ali que, né, eles dividiram ali nas regiões, então cada grupo ficou com uma região, eles colocaram ali várias características da região, eles colocaram receitas de cada região, foi muito legal, sabe? Danças típicas, então, assim, foi um trabalho muito legal. Eu queria até ter dado sequência ali nesse trabalho, para a gente tentar trazer alguma comida, alguma coisa assim, sabe, para fazer um trabalho diferente na escola. Mas, como foi assim, uns diazinhos antes das férias, e daí aqui no grupo que eu estou, aqui no EJA que eu estou, então alguns assim, como é sexto, sétimo, depois das férias, oitavo e nono, então alguns não retornaram, sabe? Então, assim, eu tive que parar por aí o trabalho, mas se der, ainda eu quero voltar com esses que ficaram, né? Para a gente fazer assim, um trabalho, fazer uma coisa diferente com eles ali, nessa questão ali, né? De trazer a cultura, assim, mesmo de cada uma das regiões ali. Aí no último ali eu fiz um videozinho também, que dá para ver um pouquinho melhor ali cada imagem, né? E então foi um trabalho muito legal, assim, foi um trabalho muito rico, assim, eu achei que foi uma coisa que eles se dedicaram bastante, foi um aprendizado, assim, tanto para eles quanto para mim mesmo, sabe? Se quiser passar ali, pode passar, fazendo favor. Então, só o relato final ali, né? Então, foi muito legal, foi uma atividade diferente, como eu já falei, né? Das outras ali. Sendo assim, despertou o interesse de cada um deles em saber mais, né? Sobre cada uma das regiões ali, em saber coisas que muitas vezes eles não sabiam, né? Algumas características, coisas assim que às vezes passa despercebido, né? Porque é tanta coisa, tanta matéria, tanta que a gente tem que passar ali um tempo muito curto, que às vezes a gente não consegue parar, visualizar muitas coisas ali que nesse trabalho a gente conseguiu parar e fazer essa visualização ali. Então, eu acho que é isso, meu trabalho é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que a professora tenha gostado também. E, né, muito bom a gente trocar experiências, como o colega comentou já hoje. Bastante, assim, em cada cantinho do nosso Paraná, né? Então é muito legal, assim, a gente trocar esse tipo de experiência, né? Eu trabalho de um jeito, o outro professor ali que eu vi de geografia também trabalha de uma outra forma, né? Incluindo os joguinhos ali, então é muito legal, é muito gratificante a gente poder ver ali a experiência de cada um. Muito Nós obrigada. agradecemos, Yara. Adorei ali os mapas, o vídeo. Ficou muito lindo mesmo. Trabalho ótimo ali para Obrigada. exposição. Obrigada. Gostaria de Desculpa apresentar. ter caído da internet. Não tem Acontece. problema, não. Esse é normal. Tá bom, então. Quem que gostaria de ir na sequência? Nós temos para apresentar D'Angeles, a Edna, o Wallace. Quem que gostaria de se habilitar para ir na sequência já, pessoal? Se precisarem, eu compartilho o material. Quem que gostaria ali? O Wallace, D'Angeles ou a Edna?
Nós temos ali o da Edna de pedagoga, né? Você quer que eu apresente? Do Dangerous a aula ali também. Então, enquanto vocês vão se ajeitando aí, pessoal, vou colocando aqui o material de hoje, então. Lembrando que os que já apresentaram, eu já vou lançando as notas lá no sistema, que essa apresentação, ela parte composta também da nota, do relato. Daí eu já vou colocando lá no sistema, de quem já apresentou. Então, hoje, pessoal, nós estamos aqui com o compartilhamento das implementações. O nosso último encontro, né, hoje. Aqui nós temos o relato, o checkout, que é o formulário que eu coloquei aqui para vocês no chat. Todos têm que preencher o de checkout e o de avaliação ali da nossa jornada. Então, como que é importante? Então, nós temos ali uma viagem com 3 estações, né? A experiência, a recordação, segundo Júlio Camargo, a ação. Então, são 3 estações bem importantes. Ali, segundo Marcelo Proust, ele traz também que a sabedoria não nos é dada. Ela precisa descobri-la por nós mesmos, depois de uma viagem que ninguém nos pode poupar ou fazer por nós. Segundo ali Marcelo Proust. E nós vamos continuar aqui a nossa viagem com um jogo rápido. Tem ali um joguinho, quem tiver interesse, fica disponível no material. Aqui é o formulário de check-in e check-out, que eu vou colocar aqui. Como nós fizemos do check-in, né, no início da jornada, agora chegou a hora de fazermos check-out, né? Então, eu vou colocar aqui novamente para o pessoal. Também temos o da avaliação da jornada. Para quem ainda não preencheu, que eu vi que os colegas já preencheram ali. Então, sempre quando nós iniciamos ali, nós chegamos com umas impressões, né? Então, chegamos com um jeito, com uma metodologia, fazemos o nosso check-in. E agora, finalizando a jornada, nós saímos com outras impressões, né? Outras metodologias, outros recursos para aplicarmos na nossa aula, com uma bagagem ali a somar na nossa formação. Tudo isso vai ali acarretando na nossa docência, né? Então, como já citava o Cortella, nunca um homem bebe da água do mesmo rio, né? Nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo. Então, quando ele retorna a água, já tem passado, né? E o homem, quando retorna, ele também não é o mesmo, porque sempre está mudando. Nós não somos nós somos a nossa versão mais atual, né? Então, a professora Liriane do trimestre anterior é outra deste trimestre,
já está mais atualizada, já é outra pessoa também. Então, nós vamos nos moldando. Então, nem tanto o rio, nem como o homem é o mesmo, né? Então, fazemos um check-out ali para confirmarmos ali as nossas mudanças, os nossos aprimoramentos. Então, ali no nosso relato de implementação, nós temos um círculo. Esse círculo ele faz o pensar, o repensar, o criar, o inovar, o compartilhar, o inspirar. Então, ele vai fechando. E esse círculo ali ele sempre vai se repetindo. Sempre vamos pensando, repensando, criando, recriando, né? Então, são processos e processos que vivemos ali na área educacional. Então, os relatos de experiências que nós tivemos aqui, que os colegas apresentaram, eles vieram de uma maneira a inovar a sala de aula, né? Inovar a experiência da docência, inovar até no compartilhamento das ideias. Os colegas trouxeram aqui para nós ideias que vieram a somar no trabalho, então são ideias que são formativas para a nossa docência. E também nós temos um Padlet, que vocês podem estar contribuindo com os seus relatos ali de implementação, também compartilhando ideias e acolhendo sugestões com práticas. Esse Padlet, ele tem o link ali no nosso material, pessoal, caso alguém queira ali repensar, inovar e inspirar alguns colegas, pode estar ali aderindo os materiais a esse Padlet. Então, aqui é o feedback, que é a avaliação, né, que eu coloquei ali da jornada, que é um feedback de como foi todo esse processo, como que foi a formação, deixando ali a sua contribuição para novas jornadas que teremos agora iniciando a terceira jornada deste ano, né? Então, são contribuições ali a mais na nossa formação. Então, nossa jornada ali, ela está encerrando hoje, não teremos mais encontros. E a presença e a participação aqui no nosso grupo enriquecem o nosso grupo de estudos, contribuem para a aprendizagem dos nossos estudantes. E como eu sempre digo, um professor ele sempre está em formação, né? Então, um bom aprendente, um bom ensinante, só é bom ensinante se for um bom aprendente, né? Se antes for um bom aprendente. Então, nós vamos nos formando, nos construindo ali, nos moldando com o passar do tempo, né? Então, ali um professor, um bom professor, ele nunca diz que sabe tudo, que ele tem todo o conhecimento. Se ele fala isso, ele acaba por limitar a sua aprendizagem, porque a pessoa que pensa que sabe, né, ela não vai em busca do conhecimento. Então, quando nós temos sempre a descobrir, sempre a inovar. Então, nosso caminho ali ele é voltado para essa aprendizagem, esse ensino, e nós devemos sempre estar ali nos formando, tanto para inspirarmos nossos alunos ali a sempre estarem estudando, sempre estarem lendo, sempre estarem, nunca estarem conformados, né? A situação em questão. Eles sempre tendem a estar em formação, né? Em busca de algo novo, em busca de um conhecimento novo, para que essa trajetória que nós e eles vivemos, ela seja uma trajetória muito proveitosa. Aqui são as trilhas novas que temos no roteiro da terceira jornada. O período de inscrição se encerrou hoje. Essas trilhas de aprendizagem, elas são no novo ensino médio. Então, são temas novos, que serão disciplinas no ano de 2024, ali no caso. Então, nós temos a energia e a astronomia, a geopolítica, o governo e cidadania,
a história econômica do Paraná, o Trade World Wolf Work, as mídias digitais 2, a oratória 2, a resolução de problemas, a robótica 2, saúde e bem-estar, tecnologia e química em ação. Então, são todos temas novos que serão implementados no novo ensino médio ali. Pessoal, gostaria de pedir para que vocês abrissem a câmera para nós tirarmos o nosso print de tela. Então, vamos no 3. 1, 2, 3. Aqui. A professora Edna está aqui conosco, professora. Pedagoga Edna. Malaquias. Então, eu vou encerrando aqui. Os demais que não apresentaram hoje, vou abrir uma Meet para encerramento dessas apresentações também. E vocês estão dispensados. Ótimas férias, pessoal. Bom descanso. Boa noite, professora. Parabéns. Muito bom curso. Parabéns mesmo. Obrigado. Agradeço a participação, Pedro, compartilhamento de tantas Eu que agradeço, aprendi bastante. Estou inscrito na sua turma novamente na próxima, tá? Mas que bom! Estou levando mais gente. Que bom, é uma ótima notícia. Parabéns mesmo, tudo de bom. Pessoal, foi bom conhecê-los, tudo de bom para vocês. Esperamos encontrar na próxima. Muito obrigado. Agradeço imensamente a professora. Tchau, gente. Muito Bom inscrito ter na ficado com próxima vocês turma. esse tempinho. Felicidades para todos, viu? Obrigado. Boas aulas. Tchau, Yara. Tchau, professora. Muito obrigado. E eu também estou no seu próximo curso. Que bom, Mauro. Então você e o Pedro estão novamente Sim. conosco. É um prazer tê-lo novamente. Agradecer, viu? Mas que bom. Felicidades. Até a próxima, tá? Bom descanso, então. Até Obrigado, a próxima igualmente. jornada. Tá, tchau. Tchau. Edna e Denges não querem apresentar?
Então, vou encerrando por aqui, pessoal. Olá. Você pode começar a sua apresentação, Cíntia. Só organizando aqui que tá bem ruim a internet, prof. Nós tivemos que mudar de sala e o rapaz não pode vir, só vai vir na segunda. Não, tranquilo, pode. Às vezes ela Vou tentar demora, né? Demora a carregar a apresentação também. Aqui em si, eu estou conseguindo trabalhar com todos, só que daí cada aluno está com um objetivo lá no parque, está dando certo, eles estão se desenvolvendo lá no parquinho. Tá aparecendo, prof? Sim, pode começar. Peraí que eu vou tentar erguer aqui o som. Quase não estou te ouvindo. Então, meu componente curricular é arte. O relato foi realizado na escola Ivaiporã, Prof, tá. com modalidade Apareceu para você de o educação relato? especial, Sim, pode EJA. começar. Na turma tem 10 alunos e todos os alunos são alfabetizados. Então, qual foi o objetivo Gomes, da né, minha o componente proposta? curricular É conhecer e analisar a aqui Semana PAI, de Arte tá? Moderna, suas arte. características e principais obras. Apreciar obras de arte do Eu apliquei modernismo aqui brasileiro, na Tarsila escola do Amaral. mesmo, que é a Ela não Escola participou da Semana de Arte Moderna, na modalidade mas de foi educação especial, uma pessoa muito importante semestre. para a arte Meu moderna objetivo brasileira. foi E desenvolver também a analisar o integração entre os processo de alunos em construção do grupo conhecimento e do realizar a aluno produção artística utilizando com o tema aplicativo trabalhado. Eu Quizzes. escolhi Então, trabalhar em eu grupo, fiz uma abordagem meus introdutória alunos sobre a aqui, Semana da Arte Moderna, numa o mesma contexto sala nós temos histórico vários do níveis. Brasil nesse período. Então, daí eu formei as E duplas, também alunos que que foi um reconhecem marco, né, na cores, né, história que têm a cultural do país. facilidade de estar Os aplicando na artistas atividade, começaram a e questionar alunos que os têm padrões dificuldade para um estabelecidos poder de estar arte auxiliando desse o outro. período e buscaram romper com a arte tradicional, com esses Para a padrões realização da estéticos atividade, eu estabelecidos. iniciei a aula E exibindo isso alguns abriu slides, conversando com eles sobre os espaço para a elementos que liberdade de compõem o desenho. expressão. Os E estudantes também puderam eles visualizar imagens utilizar, referentes a cada experimentar linguagem do desenho. formas, cores e começaram a Nós fizemos retratar discussões, perguntei cotidiano de exemplos que eles e a cultura conheciam, né, tudo brasileira. oral. E isso começou a Eles têm mais criar uma nova facilidade na parte identidade oral. de arte Pesquisamos para o algumas nosso obras de país. arte para Foi que os isso, foi estudantes por meio explorassem de seus slide conhecimentos e e definimos as para grupos para realizar a melhor atividade. assimilação Aqui do nós temos um conteúdo, laboratório de foi informática, que realizado facilita também bastante para estar executando quizzes, atividade para ver como que diferenciada. estava após a aula, a aprendizagem do aluno. Nós fizemos também leitura e interpretação Os de estudantes imagem vinham desses explorando períodos de textura visual diversas e obras de arte. tática, com Como colagem eu trabalhei utilizando também com a barbante e Tarsila por do fim Amaral, pintado para foi aplicar cores e realizado no explorar o senso processo artístico na criativo criatividade. releitura Então, da nós obra de escolhemos um arte O artista bem Pescador, conhecido de aqui, que a gente sempre está trabalhando, 1925, que é o de Romero Tarsila Brito, do que Amaral. envolve bastante E para cores, aumentar o e eles engajamento adoram. e a interpretação e motivação e aprendizagem dos alunos, foi criado desafios do quiz relacionado ao tema estudado. Então, eu criei Aí a gente escolheu uma vários imagem com quizzes, colagem elaborei e foi Então, a realizado metodologia que eu usei, em como eu já pares, comentei, essa foi atividade a aprendizagem do entre pares e quizzes. times, né, que foi atividade em dupla. Então, tá Foi um aqui trabalho muito algumas produtivo, no evidências qual os dos estudantes alunos puderam realizar uma realizando atividade o colaborativa, quizzes, alguns slides exercitando a também empatia e desenvolvendo suas abordados habilidades na de aula. competência. Aqui na nossa E assim, escola, foi como muito eles já estão há gratificante, bastante porque foi tempo, de uma né, forma mais eles já lúdica, têm, como assim, jogo bastante um também. companheirismo, mas E também é eles muito gostaram. interessante nas outras Foi escolas para estar como desenvolvendo quando você esse marca um companheirismo gol, com eles, quando né? eles acertaram, eles nossa, eles Aqui eu ficaram tenho aqui muito felizes umas mesmo fotos, na hora que eles acertaram né? as questões. Aqui tem um vídeo das alunas Do realizando slide, que não sei se vocês estão conseguindo o ver. quizzes, Eles e ao lado a releitura da obra de arte O Pescador, de Tarsila do Amaral. Muito bem. Com o barbante. Então, os resultados alcançados. Os Eles resultados aplicaram a alcançados tinta, foram tá muito vendo? bons, na qual os alunos participaram ativamente Mas do eles uso do adoraram. aplicativo do Quizzes.
Isso que eu achei importante, o que professora, eles mais na gostam, questão que eles da amam trabalhar em utilização dupla, do né? quizzes E do com tinta. professor junto com o Aqui eles aluno gostam na muito sala de estar aula. desenvolvendo atividades com Então, tinta. essa prática Ficou linda, na sala Liz, de aula parabéns. contribui para o professor analisar Obrigada. o que o aluno Muito aprendeu de essa forma bateria. integral, Daí eu parcial relato ou aqui aquilo dos que ainda resultados não alcançados, né? sempre Os educandos orou do conseguiram explorar conteúdo. esses Essas elementos na evidências são prática. fundamentais para as novas ações pedagógicas, Exato. que buscam atender à real Através necessidade de cada estudante, da para que de fato tenha êxito no processo de ensino-aprendizagem. Então, essa questão que eu achei mais trabalhando em importante, grupo. você, o professor ali junto com o aluno na sala de Observar, aula, criar, analisando tentei de uma forma lúdica se o foi nosso uma trabalho, aprendizagem que sempre funciona significativa mais. em Aí relação na ao reflexão conteúdo final eu estudado. coloquei aqui, ó, o trabalho desenvolvido Então, ter proporcionou novos contato com aprendizados. diferentes recursos tecnológicos para a realização das atividades enriqueceu a prática pedagógica e o processo de compreensão e do desenvolvimento do estudante, das necessidades de aprendizagem e o progresso e efetividade da fixação do conteúdo. Então, eu achei muito interessante essa utilização do quiz junto eu achei que deu com muito os resultado alunos. e eles também adoraram. Parabéns, Se a senhora quiser Simone, perguntar alguma coisa. é uma ótima técnica, né, de interação. Parabéns por essa atenção que você tem com eles em qualquer matéria, né? Eles fazem a diferença na nossa vida. E foi também de acordo com a necessidade do a aluno, deficiência, né? Ainda mais para quem Eu tem elaborei de acordo com as necessidades deles processo também. lindo ali o que você fez, que é bom, né? Você adaptou ali conforme as necessidades e cativá-los. E eles adoram, assim, tudo que a gente propõe para eles, eles sempre foi uma aceitam, forma eles bem encaram lúdica os desafios mesmo, e assim. sempre dá super certo. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de te parabenizar por esse trabalho que você faz. E eu só quero agradecer pelos conhecimentos também compartilhado, pela disposição o tempo todo com a gente, paciência. Muito obrigada, professora. Estamos aqui. Obrigada, agradeço por compartilhar pela jornada, seu relato. Muito obrigada.